Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Sony e hoje vamos falar sobre cartomancia, mais especificamente falando das famosas cartas tradicionais do baralho comum, que são essas que eu tenho, que eu adquiri da editora Copage, modelo 139. Por que eu falo modelo 139? Porque tem um modelo 139 e um modelo 157. São cartas mais conhecidas aqui no território brasileiro. Eu acho que muitas pessoas já têm acesso a essas informações. Eu gosto de utilizar esse baralho não só por ele ser conhecido, mas pela sua excelência em material e um ótimo conteúdo assim no desenvolvimento das cartas ou lâminas, né? Que são são cartas recicláveis, não são cartas tóxicas e ela se desliza muito mais fácil no manuseio dela, até no embaralhamento dela também. E as cartas aqui são de cartões crochê. Então, crochê, no caso seria, não crochê. E vamos lá então a essa pequena introdução do baralho comum. Mais à frente quero dar vamos assim dizer, algumas especificações maiores dessas cartas. Hoje é só uma pequena introdutória, só para nós ter um conhecimento aí, assim, uma resenha praticamente do que seriam essas cartas comuns. Segundo fontes, temos o histórico aí levantado de que as cartas comum ou baralho tradicional, que é também conhecido, ele surgiu na China por volta do século XII, que começou a ser um jogo de manuseio somente acesso ao pessoal da corte e da nobreza. Somente esses pessoais tinham acesso a essas cartas que na época era restrita à sociedade. Por quê? O pessoal da sociedade não podia ter acesso a esse conhecimento, porque era jogos de diversões lúdicos e de descontrações ao pessoal somente da realeza ou da corte. Então, somente as grandes sociedades aí da High Society aí da época tinham acesso a essas informações e a esses jogos, que eram jogos lúdicos de sorte e azar conhecido também. O baralho comum passou para a Europa aí por volta do século XIII, que ele ganhou maior amplitude e apogeu. Por quê? Começou a ser mais comercializado, o pessoal começou a se interessar mais, começou a entrosar mais no conteúdo e começou a ter uma distribuição maior dos seus produtos em diversos países também. Então, vamos ter uma breve aí, descrições das cartas. O baralho comum ele é composto geralmente, nos jogos mais tradicionais de seus decks, de 54 cartas. Como aqui na caixa já mostra, ele tem a composição de 54 cartas, mas uma observação, não são geralmente 54 cartas. Duas cartas são cartas bônus ou cartas extras, né? Que são a carta do Coringa e a carta de cartão de visita da empresa. É uma cartinha que vem escrito leitura copage, tem algumas descrições, algumas resenhas da carta, contando basicamente o material do produto, né? Então, tipo de um cartão apresentativo da empresa incluído. Geralmente, os jogos mais tradicionais do baralho comum, ele é composto por 52 cartas, que correspondente a 52 semanas do ano. Então, um ano tem 365 dias e correspondente em semanas, 52 semanas, que é correspondente também a 52 cartas do baralho comum. O baralho comum, ele é composto em 4 agrupamentos. O primeiro agrupamento é o dos elementos de fogo, que é as cartas de paus. Temos aqui a carta do Ás de paus. Logo após, temos aqui a carta do 2 de paus, a carta de 3
de paus, a carta de 4 de paus, a carta de 5 de paus. Desculpe, caiu aqui. Gente, estou gravando pelo celular, porque eu consegui a melhor visualização de imagem através do celular, porque o meu notebook tá daquele jeito, né? Temos a carta aqui, 6 de paus, a carta de 7 de paus, a carta de 8 de paus, 9 de paus e 10 de paus. Essas primeiras cartas, de 1 a 10, mas por que se fala 1 se não tem nenhum número 1 aí? Vai de As a 10. Gente, a carta de As tem essa equivalência numerológica ao número 1. Porque é a primeira carta de início, a primeira carta que dá o estupim inicial no jogo. Então, o As, que é a letra A, vale a correspondência do seu numeral 1. Então, qualquer As no jogo vai mostrar sua correspondência 1. As cartas de paus, para a gente ter uma ideia, são cartas pretas. Tem polaridade negativa, porque são cartas pretas, não tem uma clareza, são cartas escuras. E essas cartas vai mostrar as descrições do jogo. O que realmente está acontecendo por detrás das câmeras. Seria o make-off do jogo. As cartas de pau são cartas de esforço, são cartas espirituais, são cartas de trabalho árduo, de fogo, de impulso, de ações. Ações que eu falo não é de investimento em bolsa não, gente. Ações de você batalhar pelo objetivo. Essas cartas de paus eu vejo como a sociedade, as pessoas trabalhadoras, a mão de obra do jogo. Porque são cartas de trabalho, de empenho, de dedicação. Então você não consegue nada sem seu esforço e sem botar ali o que? Movimento, energia, vigor. Ok? As próximas cartas de paus, o agrupamento de 3 cartas, que são as cartas da corte. São as cartas de valete de paus, a dama de paus e a carta do rei de paus. Essas são as cartas da corte ou a carta da realeza. Então temos a numeração de 1 a 10 de paus, que seria correspondente a esse naipe, e 3 cartas mais das cartas da corte, que são os valetes, os reis e a dama. Mas por que esse J, Q e K? Vamos lá. A carta J, tem esse J escrito aqui, referente à sua nomenclatura inglesa. Refere o que? A Joker, quer dizer, os valetes. A carta Q, que são as rainhas, referente às queens, rainhas em inglês. As cartas K de paus mostram o que? Os kings, os reis de paus. E assim, gente, vai em todas as demais cartas. Então são 40 cartas numeradas de As a 10 e mais 3 cartas de agrupamento das cartas da corte, que estão os valetes, as damas e os reis. Então, somando aí dá 13 cartas. Aí fazer uma multiplicação de 13 vezes 4, pelos 4 naipes, são paus, espada, copas e ouro, dá um total aí de 52 cartas, o que dá uma equivalência a 52 semanas durante o ano. As próximas cartas da numeração aqui das cartas tradicionais do baralho comum são as cartas de espada, que são as de espada, as cartas de 2 de espada, as cartas de 3 de espada, as cartas de 4 de espada,
as cartas de 5 de espada, as cartas de 6 de espada, as cartas de 7 de espadas, as cartas de 8 de espada, as cartas de 9 de espada e as cartas 10 de espada. Como já falei, são cartas de as 10 e depois as 3 cartas adicionais: valete, damas e reis de espada. Espada no baralho comum tem quase mesmo a simbologia do tarô, diferenciando algumas descrições de cartas, que nos próximos posts eu vou explicar. Então, o tarô é diferente de cartomancia tradicional ou baralho comum. As cartas de espada, no jogo de cartomancia tradicional, vai falar sobre o quê? O intelecto, a razão, a criatividade, a perspicácia, a sabedoria, a lógica. E alguns aspectos também fala de karma, porque espada também são cartas de corte, cartas de karma. Essas cartas de espada, elas estão muito ligadas ao plano mental e ao elemento ar, que é a criatividade, a versatilidade e também a comunicação, tanto da escrita, que é um meio de comunicação, ou da oral, que é a verbalização. Ok? As próximas cartas são as cartas de copas. Gente, espada também são cartas negativas, porque são cartas pretas. Então, todas essas cartas pretas são aspectos negativos e respondem no jogo como obstáculos, dificuldades para se alcançar a um objetivo, ok? Então, cartas pretas são as dificuldades, são esses empecilhos, são essas lutas, essas batalhas. E as cartas de espada eu vejo como os guerreiros, aqueles que vão à luta. Então, temos a classe social aqui da mão de obra, né? Aqui seria a plebe, que é as cartas de trabalho, de empenho e de força. Já a espada são as cartas de guerrilha, de luta, de alcançar suas metas, mas através do quê? Do esforço. Também da criatividade do mental. Ser mais racional do que impulso. Ok? Eu vejo as cartas de espada como os guerreiros. As cartas de copas eu vejo a sociedade da corte. Então já é um outro nível, né? Então é os que estão mais próximos ali da realeza. Então são os artesãos, os ministros, os escribas. Então são pessoas ali mais próximas ali da realeza. Por que eu falo mais próximo? Porque são cartas de sentimentos, mais de proximidade, de família, mais de sociabilização, ok? E copas também são cartas positivas, porque são cartas claras, cartas objetivas, cartas que falam não só do sentimento, mas também de família, de sociabilização e também de clareza, ok? Então temos as cartas de as de copas, 2 de copas, 3 de copas, 4 de copas, carta 5 de copas, as cartas de 6 de copas, as cartas de 7 de copas, as cartas de 8 de copas, as cartas 9 de copas, as cartas 10 de copas. Então, do As às 10 é a numeração de todas as cartas. As vale 1 e assim vai até do 9 com mais uma 10. Também temos as cartas da corte, valetes, rainhas e reis. Os valetes, todos eles no geral, eu vejo como crianças e adolescentes, entre a faixa aí dos 14 aproximadamente até os seus 25 anos, no máximo. Gente, desculpa, isso aqui é a carta dos reis. São pessoas mais velhas, eu me confundi aqui. Então, os reis são as pessoas mais velhas,
praticamente seria o pai, né? Seria a paternidade aqui, ou dependendo dos aspectos que eu vou explicar mais à frente, as pessoas mais velhas. Aqui são pessoas de pele clara. Mais pra frente eu vou explicar mais pra frente como a gente vê as pessoas no baralho comum. As rainhas também tem essa dominação de pessoas mais velhas, né? São as mães, são as gestoras, né? As matriarcas aí. São pessoas mais benevolentes, né? Mais, assim, intuitivas, mais sensíveis. E agora sim, né? As cartas do Valete são os adolescentes ou as crianças de 13 aí até no máximo a gente consegue ver aí uns 25, 26 anos no máximo. Não passando muito disso. Então aqui temos as, o pai e a mãe, são há mais de 30 anos aí, nessa análise cronológica de tempo. E os valetes são as crianças e os adolescentes. Ok? Vamos agora às últimas denominações de elemental. As cartas de ouros, ou pentáculos, de alguns decks falam referente a isso. Então temos os As de ouro, 2 de ouro, 3 de ouro, 4 de ouro, 5 de ouro, 6 de ouro, 7 de ouro, 8 de ouro, 9 de ouro e o 10 de ouro. Os naipes de ouro, gente, são referentes ao plano material. Então, e também o nosso corpo físico. Então, os naipes de ouro mostram o plano material, as nossas realizações, as nossas concretizações, as nossas metas, objetivos, o corpo físico também. Tem cartas que denominam o aspecto físico também nosso e psicológico também, como as cartas de espadas, ok? E emocional, as cartas de copas. Então, ouros, geralmente o que? É as finanças, as nossas posses, as nossas aquisições, as nossas aptidões, as nossas metas, as nossas concretizações na vida material. Então aqui é o plano material, o elemento terra. O de copas, gente, que eu esqueci de mencionar, o elemento água, ok? Então temos o elemento terra aqui e o equilíbrio, né, dos 4 elementos. Paus, elemento fogo. Espada são os elementos ar. Copas, elemento água. E o último, ouros, elemento terra. Também temos as 3 cartas da corte dos naipes de ouros, reis, rainha e valetes. Adolescentes, a matriarca e o patriarca, pessoas mais velhas. Ok? Então, pessoal, esse aqui é um vídeo resenha da cartomancia. Espero que tenha gostado. E vejamos nos demais posts que irei fazer referente a alguns métodos e algumas também observações da cartomancia. Ok? Sou Sony e é um prazer ter falado com vocês. Até mais.